Oi, gente, dando continuidade ao nosso vídeo anterior, eu queria falar um pouquinho mais com vocês a respeito de uma situação que eu trouxe, em que eu sonhava repetidas vezes com a minha avó e com a casa da minha avó materna. Então a gente foi tratar essa questão numa terapia, né? Nesse caso específico foi através da hipnose, em que a gente tratou essa questão do que era a presença dessa minha avó a nível de subconsciente na minha vida. E a gente detectou que era uma repetição comportamental, que tinha passado pela minha avó, pela minha mãe e agora passava por mim. Era um comportamento relativo às questões conjugais, né? Então, relativo ao casamento, ao padrão desse matrimônio, como ele teria que se dar e como que a gente tinha que agir diante dele. Qual que é a grande questão aqui? A gente faz essas coisas, a gente faz essa repetição de comportamento de forma inconsciente. E qual que é o trabalho da terapia? Trazer à luz esse comportamento inconsciente e fazer com que ele seja consciente, e aí sim você imprimir as suas verdades, o seu conceito, a sua essência àquela situação, e não mais aquilo que você trazia simplesmente no seu campo informacional, do seu DNA, a respeito dos seus ancestrais. E aí quando a gente fala dessa questão de repetir comportamento, aonde está o segredo por onde a gente pode se desvincular deles, vamos dizer assim? A gente precisa olhar para esse comportamento com honra e respeito, de tal forma que a gente se desvincule dele de forma honrosa. O que eu quero dizer com isso? Que eu não atribuo erro ou equívoco a esse comportamento da minha mãe ou da minha avó, mas ao respeitá-lo, eu consigo entrar na minha própria essência e fazer do meu jeito. Quando a gente se distancia da nossa própria essência, a gente perde a potência de vida. A gente entra como um robozinho repetindo comportamentos. Aqui eu quero fazer um parênteses que é assim: a gente pode ou repetir comportamentos ou se opor radicalmente a ele, tá? Não é necessariamente que a gente vai repetir. Só que o prejuízo é o mesmo, no sentido de que a gente perde potência de vida. Então, quando tem algum comportamento em que a gente discorda e a gente começa a agir radicalmente contra ele, algum comportamento familiar, né, dos nossos ancestrais, que a gente discorda e começa a agir radicalmente contra ele, a gente está tão distante da nossa essência quanto quando a gente repete esses comportamentos, né? Então, qual é o propósito da gente trabalhar isso? É a gente entrar na nossa própria essência e, portanto, entrar numa potência de vida integral. A gente conseguir ser íntegro na nossa essência de vida. Bom, eu já falei pra vocês a respeito da minha veia racional, né, e teórica, em verificar a aplicabilidade das coisas para além daquilo que se aplica só para mim. Então, por exemplo, se eu vou tomar como verdade uma determinada coisa, eu preciso checar se ela tem aplicabilidade para todo tipo de situação. E aí, a gente poderia imaginar, assim, essa questão da gente honrar e respeitar a tomada de decisão, ou como foi a vida dos nossos pais ou dos nossos avós. Pode existir uma dificuldade aqui para quem tenha vivido questões mais importantes, assim, mais representativas, vamos dizer. Não mais importantes, mais representativas. Por exemplo, num caso de uma violência física, de um abuso sexual, caso de suicídio, de assassinato, é mais difícil a gente respeitar essa posição e esse comportamento, né, dos nossos pais ou dos nossos avós, nesse tipo de situação. Mas aí o que a gente precisa ver que é o seguinte: quando a gente fala em honrar e respeitar a decisão do outro, não é bater palma e
concordar no sentido de que legal, é assim mesmo que é para fazer e é assim que se aplica, e é assim que a gente deve fazer para tudo. É no sentido de, numa postura interna, aceitar. Foi assim, é assim que foi. Com isso, eu me neutralizo e me desvinculo desse acontecimento, dessa ocorrência biográfica na vida dos meus ancestrais. E aceito como aquilo tenha sido o melhor que ele pôde fazer naquele momento, nas circunstâncias em que ele está. Então, é um exercício de humildade, no sentido de que ninguém é melhor que ninguém e está todo mundo tentando amar e ser feliz. E, ao mesmo tempo, uma desvinculação disso. Num processo de neutralizar isso para que isso não tenha influência, então, na minha essência e na minha vida de forma prejudicial. Quando eu tomo a força dos meus pais, isso ocorre numa postura interna, em que eu procuro estar em paz com a história deles. Quando eu me coloco nesse lugar de neutralidade, onde eu fico em paz com as escolhas deles, eu recupero toda a força de vida que veio através deles, porque a vida chegou a mim através deles. Eu recupero a minha potência de vida e posso me centrar, entrar então no meu processo de consciência, da minha existência, no meu potencial, daquilo que eu posso fazer de melhor. São muitos os exemplos em que a gente pode citar que as pessoas repetem ou se opõem a comportamentos dos seus pais e avós e mais tataravós, enfim. Coisas mais representativas, inclusive, que realmente se manifestam, às vezes, na terceira, quarta geração, por uma ausência de processo de consciência desse indivíduo. Porque, assim, nós somos indivíduos, mas na sistêmica, a gente se propõe a analisar o indivíduo de forma sistêmica. Então, dentro do contexto familiar e hereditário em que ele vem ao mundo, né? Eu já comentei com vocês a respeito da epigenética. Eu vou deixar nesse vídeo, na descrição do vídeo, um link a respeito desse assunto de epigenética, para dizer o quanto a ciência já avançou nesse sentido de comprovar que nós trazemos no nosso DNA essas memórias, essas informações dos nossos ancestrais. Então, não se trata de você ter convivido com esse familiar ou de você ter visto aquelas situações unicamente. Você pode ter convivido e ter visto e ter vivenciado aquilo, mas pode estar no seu DNA, na sua genética, e você desconhecer o fato e estar repetindo ou se opondo a comportamentos sem nem ter consciência a respeito deles. E aí é nesse contexto que a terapia sistêmica pretende trabalhar. Então, o que acontece quando a gente está nessa dinâmica de repetir o comportamento dos nossos ancestrais? Via de regra, o sistema familiar está desconfigurado. Pessoas assumem o papel de outras pessoas nesse sistema familiar e a gente passa a repetir ou se opor a comportamentos. Na sistêmica, qual que é o propósito? A gente configurar esse desenho familiar, onde cada um tem o seu lugar e ninguém toma o lugar de ninguém. Cada um se colocando no seu papel, de forma a liberar o outro e liberar a si próprio, de viver a história do outro. Então, assim, ainda falando sobre a minha questão racional para com as coisas, é bom a gente citar nesse ponto que, e para os acadêmicos de plantão, que eu já fui também acadêmica de plantão, dizer o seguinte: não existe artigo científico a respeito das constelações familiares. A terapia sistêmica é chamada popularmente como constelações familiares, né? Que
e que, a propósito, constelação é um nome que foi traduzido do alemão para o português, mas que particularmente eu entendo que a gente poderia ter traduzido como configuração ou reconfiguração familiar, que é esse propósito de colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Mas, né, numa tradução do alemão para o português foi assim que veio, e acho meio infeliz essa tradução porque remete as pessoas a ideias completamente diferentes do que realmente a terapia se propõe. Mas voltando ao assunto dos acadêmicos de plantão, eu quero dizer que essa técnica não possui artigo científico, no sentido de comprovação e tal, e que se trata de um estudo de fenômenos que ocorrem num ambiente terapêutico e que foram observados já há mais de 50 anos e que criaram verdades ou constatações a respeito dessa experiência terapêutica. Então, o Bert Helling é o pai das constelações familiares, né? Ele é um alemão que foi padre e fez trabalhos terapêuticos com grupos terapêuticos no mundo inteiro, atuou na Alemanha, no pós-guerra, uma série de coisas. E depois ele deixou de ser padre para casar, e ele traz uma bagagem absurda com relação a isso, porque ele trabalhou com filósofos, sociólogos e psicólogos nesses grupos terapêuticos, onde ele, por muitas vezes, trabalhou com as associações de psicologia e tal, com pessoas renomadas e certificadas, mas toda vez que ele se esbarrava em alguma situação em que seria mais forte o poder dessas instituições comparadas à capacidade dele de observação do que estava acontecendo, ele se desvinculava dessas pessoas e dessas associações e federações para poder ter um trabalho muito legítimo a partir daquilo que estava sendo observado nesses grupos terapêuticos. Então, assim, para resumir, são mais de 50 anos de observação desses fenômenos, e a partir daí ele cria os princípios que vão nortear as constelações sistêmicas. Então, assim, o que eu penso a respeito disso? Que a ciência, ela vive numa constante busca, né, da verdade, e ela, por vezes, comprova coisas e depois ela descobre outras coisas a respeito disso. Então, a verdade é que nós estamos num processo de descoberta o tempo todo. E a verdade, as coisas sempre estiveram aí, né? A verdade é uma só, no sentido de que o universo e as leis químicas e físicas, elas sempre atuaram da mesma forma. Mas nós não tínhamos as informações a respeito delas e dávamos as interpretações que a gente julgava necessária para acalmar a nossa alma. Então, assim, sei lá, vamos falar de o Deus Trovão, né? O cara não sabia de onde vinha aquele trovão, aquele barulho, aquele raio, e ele dizia, é um Deus, é uma força sobrenatural, é uma coisa maior do que eu e tal. E depois você vai descobrir e ver que não, é um fenômeno natural da natureza, acontece assim, assim, assado e tal. Então é assim que a ciência trabalha. Ela vai trabalhando a partir daquilo que ela consegue constatar. Não é porque ela não constatou ainda e ela redigiu um artigo científico e ela bateu o carimbo e ela certificou aquilo, que aquilo não acontece. As verdades estão ali para além do que a ciência já descobriu, né? Então, é assim que eu me submeti a essa terapia e agora estou estudando a respeito dela, porque eu entendo assim, que é uma verdade que, não obstante a gente já tenha alguns indícios, que a ciência, a gente já tem algum subsídio na ciência com relação a alguns estudos, ela ainda não foi carimbada e rotulada. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque se você for estudar um pouco mais a fundo, ou se você for, por curiosidade, procurar alguns conceitos,
na internet sobre as constelações familiares, você vai ver que tem muitas críticas, muitas questões ainda permeando esse assunto, que algumas fazem sentido, porque profissionais não habilitados estão atuando na área e eventualmente fazendo trabalhos que depõem a técnica. Algumas questões também com relação a, por exemplo, a técnica está sendo aplicada nos tribunais de justiça, onde eu vi alguns depoimentos em que o réu acaba por concordar em fazer a constelação familiar por uma exigência do juiz ou por uma orientação do advogado, em que o juiz, olha, é melhor você fazer, senão você vai dar a entender para o juiz que você não está tão inclinado a querer resolver o problema e tal. Ou seja, totalmente fora de contexto. Porque o princípio básico da técnica terapêutica, e não só dessa, mas de todas, é que o indivíduo se submeta de forma absolutamente voluntária, né? Então, sim, existem N equívocos a respeito, mas nesse vídeo e em todas as minhas gravações eu vou me propor a falar a respeito da minha experiência, tanto como me submetendo às constelações para a minha vida, como as minhas aplicações a outras pessoas que se propuseram a se submeter a essa terapia. Então é isso, gente. O que eu queria trazer para vocês era um pouquinho do conceito disso tudo, da sistêmica e como ela acontece, um pouquinho sobre as polêmicas que têm surgido, e aí eu quero dizer uma coisa a respeito disso. Por que ela é tão polêmica e ao mesmo tempo tem resistido a todas as críticas e se mantido com resultados tão significativos para as pessoas? Então isso é um ponto de reflexão para mim, porque o resultado é significativo. Foi significativo para mim e tem inúmeros relatos, inúmeros. Você imagina que são 50 anos de observação em que se narra resultados absurdos de positivos, né, nessa dinâmica. Eu vou parando por aqui porque eu já me estendi bastante. No próximo vídeo eu trago um pouquinho para vocês a respeito dos 3 pilares das constelações familiares, como atua e por que atua, tá bom? Espero que vocês curtam. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like, indica para os seus amigos. Um beijo para você.